Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais um domingo, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Nosso desejo de luz sempre é você, né? Ao seu coração de paz, de alegria, de muitas bênçãos. Hoje a gente está aqui na região de Conselheiro Lafayette, onde tivemos em Barbacena, cidades, né? Aqui em Minas Gerais, refletindo muito sobre os ensinos profundos do nosso amado Evangelho. Falamos sobre a vida dos vivos do além, um tema que eu amei, falar sobre desencarnado, gente, né? Sobre a presença do mundo espiritual na nossa vida. Antes de ontem, a gente está tendo um seminário agora, provavelmente enquanto você estiver escutando essa pílula, no Grupo Samaritana, sim, tivemos tratamento espiritual ontem na região, olha, uma bênção. Muito bem, não se fala em outra coisa, né? Quando você fala hoje em humanidade, fala-se de coronavírus. Lá vai o Ricardo falar também de coronavírus. Na verdade, a gente não fala aqui de doença, a gente fala de saúde, né? A gente não fala de vírus, né? A gente fala do anticorpo capaz de vencer todos os problemas, que é a nossa conexão com o nosso eu divino. Já que nós falávamos, inclusive, com amigos ontem, né? Que a maior virulência que tem realmente corrompido e comprometido as nossas vidas no decorrer dos milênios é a nossa desconexão com o nosso eu divino. Então, seguindo, gente, essa linha de raciocínio, é muito comum, né, quando a gente vê momentos assim de dificuldade, as pessoas usarem a expressão: "Ah, vamos fazer do limão uma limonada". E hoje eu queria te contar a melhor limonada da minha vida, né? Não tem essa história, vamos fazer do limão uma limonada? E é engraçado isso. Eu tinha 4 anos, nessa época eu morava em Santa Catarina, minha família é muito pobre, estava começando a vida, meus pais juntos, né? E a gente morava na cidade de Urubici. Urubici é uma cidade na região serrana aí de Santa Catarina, que recebe as pílulas do Evangelho. Cidade muito fria, e nessa época meu irmão, inclusive, o Jackson, nasceu. E eu tinha 4 anos. E eu me lembro bem de algumas experiências muito desafiadoras que eu vivi nessa época. Em Urubici, a gente morava perto de um riacho que num período muito chuvoso, né, encheu demais e acabou dando uma enchente. E a enchente invadiu a nossa casa e foi aquela, graças a Deus, não foi aquela tragédia humana, porque a gente conseguiu sair antes, mas foi uma tragédia material, porque perdemos praticamente tudo. Na verdade, a gente tinha quase nada, né? Mas eu me lembro bem, né, do desespero, minha mãe correndo para um lado e para o outro, meu pai me entregando no braço de um vizinho, tinha 4 anos apenas para poder me levar para um outro lugar. Então, assim, para mim, imagina, era um menino de 4 anos, era uma situação aterrorizante, muito receio, né? O que está acontecendo? Não estava entendendo nada daquilo, água vindo para tudo quanto é lado, uma chuva intensa. Realmente foi uma situação que me marcou bastante nesse momento. E aí acabou que a gente, né, foi para um hotel improvisado. Meus pais não tinham dinheiro, então você calcula, né, o tipo de hotel assim muito simplesinho. E rapidamente as coisas se organizaram, né, os amigos ajudaram e a gente mudou para uma nova casa, distante, né, das águas e tal. E essa nova casa, gente, era tudo muito novo, era muito distante da escola onde eu estudava, era distante da vida que eu tinha, eu era novinho, não tinha uma vida. Mas para mim foi muita mudança. E eu me lembro que eu adoeci. E durante algum tempo eu fiquei com muita febre, dor de garganta. Eu não me lembro exatamente os detalhes, mas eu tenho certeza, porque isso me marcou muito, né? Que parte desse processo todo, claro, era emocional. Era muita mudança, muita perda. Eu tinha muito receio de que o meu irmão, que na época era novinho, né, ficasse doente. Nessa mesma época, eu tinha um cachorrinho que eu amava, que desencarnou atropelado, e eu vi ele desencarnar atropelado. Nossa, essa foi uma imagem que durante muitos anos, né, ficou maltratando a minha mente, que eu lembrava daquela situação e sofria. Foi muito difícil. O que eu quero dizer é isso? Foi nesse contexto que eu aprendi a rezar. Com 4 anos, nessa nova casa, depois desse atropelamento, depois da enchente, depois da mudança, depois dos medos, que meu pai me ensinou a primeira vez a rezar o Pai Nosso. E graças a Deus eu nunca mais parei. E eu me lembro que nesse dia de febre, eu tinha em cima da minha cama, né, um quadro com a prece do Santo Anjo. Acho que muitas pessoas que estão escutando a pílula vão se lembrar disso, porque era uma coisa normal na época. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, lembra-se disso? Um quadro que tinha oração, uma criancinha, né, rezando. E naquele dia, eu não sabia ler ainda, né, gente? Ainda estava indo para a escola e tal. Mas naquele dia eu rezei, não lendo o quadro, mas eu sabia decorada a oração do Santo Anjo. A oração do Santo Anjo. E rezei um Pai Nosso. E foi tão lindo.
Porque eu me lembro, como se fosse hoje, que durante aquela noite de sono, eu me senti muito bem, muito leve, muito em paz. E foi a primeira vez que eu fiz uma oração. A primeira, né, que eu fiz o Pai Nosso, eu falei, ô Papai do Céu, eu chamava Papai do Céu, né? Tira essa doença de mim que está me incomodando tanto. Inclusive o medo, né, que eu tava. E quando foi no dia seguinte, eu me lembro bem, gente, tão bom lembrar disso, né? Que eu levantei sem nada, assim, sem dor na garganta, sem dor no corpo, aquela sensação leve, uma sensação de que alguma coisa tinha acontecido no mundo espiritual. Eu não sabia ainda o que era o mundo espiritual, mas tinha acontecido enquanto eu dormia. E graças a Deus, daquele dia em diante, nada mais foi o mesmo. O limão que eu estava, né, experimentando pela primeira vez na existência, nessa vida, acabou se tornando uma limonada, porque todas as vezes que eu me lembro dessa existência, dessa experiência, como agora, né, que eu estou contando para vocês, eu me lembro com alegria. Alegria da superação, alegria do poder da prece, alegria do poder de uma boa noite de sono, né? Alegria, gente, do poder da conexão com Deus, né? Da conexão com o nosso bom santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador. Lembra da oração? Então, meus amigos, nesse momento em que a humanidade fica com um pouco de receio, que com a graça de Deus há tudo de se resolver, lembre-se da fé divina, lembre-se da presença de Deus, da oração sincera do teu lado, né? Para acalmar a sua mente, acalmar a sua alma e a certeza que já já, depois de uma noite de sono bem dormida, tudo vai ser diferente. Essa é a nossa vontade, é o nosso desejo, com toda certeza, viu? Aproveita bem teu domingo, né? Aproveita bem cada minuto da sua existência, é o que eu mais quero. Tá certo? Mas você que compartilha as pílulas do Evangelho, obrigado por fazer isso, dicas de passagem, né? Gratidão, você que compartilha no aplicativo, nos grupos hoje do Telegram, né? Milhares de pessoas no grupo da gente da Pílula e do Espiritualidade e Riqueza no Telegram, você que compartilha no WhatsApp, no YouTube, né? No Facebook, seja onde for, obrigado, viu? E, gente, hoje à noite eu vou fazer uma live muito especial. Não sei se te chama atenção esse tema, mas carinhosamente estou te convidando aqui na Pílula. Vai ser às 8h30 da noite. A gente, amanhã cedo, né? Vai estar liberando o vídeo 4 da nossa série Imunidade Financeira. E casou, né? Porque quando a gente planejou a série, não tinha coronavírus, não tinha problemas financeiros graves como aconteceu nessa semana. E olha que coisa, nada é por acaso. Então a nossa série virou uma febre, graças a Deus, um monte de gente se beneficiando dela. E o vídeo 4 chega agora. E hoje à noite, 8h30 da noite, no nosso canal do YouTube do Instituto Ricardo Mello, eu vou estar lá respondendo as dúvidas das pessoas sobre a questão da imunidade financeira, orientando todo mundo nessa linha. Se te interessar, vai ser uma alegria a gente poder encerrar esse domingo juntos, tá bom? Então, 8h30 da noite, hoje, domingo, no nosso canal do YouTube, ou então, claro, se você preferir, no nosso Instagram, em mais uma live, tá certo? Ajuda a gente a divulgar, certamente tem algumas pessoas que podem se beneficiar. Um beijo grande no seu coração, muita luz e paz, e você já sabe, com o Santo Anjo nos protegendo, né? Com muito carinho e muito amor. Até breve. Até muito, gente. Muito breve.